lá? E aí? The main purpose of the text is... Qual é o propósito do texto? O que vocês marcaram? A. Todo mundo marcou A? C. Então, estamos entre a C e a A. B, A, B e C. Tá, vamos lá. Então, olha só, o título do texto é Millennials, the Next Generation of Oil and Gas Talent. Então, são os millennials, né, geração Y, a próxima geração do talento do petróleo e gás. Então, o texto ele vai trazer várias informações sobre essa geração e o modo como ela se relaciona com o mercado de trabalho na área de petróleo e gás. Então, a letra A tá assim, highlight the necessity to recruit for a specific position. Então, highlight, né, que é destacar a necessidade de recrutar para uma posição específica em uma área. Poderia ser essa? Está falando de uma posição específica dentro da área ou está falando da área de petróleo e gás como um todo? Está falando como um todo, né? Ela não traz uma posição, porque position mesmo aqui é posição mesmo. E eles trabalham muito essa palavra na questão do mercado de trabalho. A minha position é a posição que eu assumo dentro do meu emprego. A minha position é de teacher. Então, a minha posição, né, o meu cargo é esse. Tá? Então, ele não está falando, ele fala sobre positions, mas não é uma específica. Tá bom? Então, a gente pode eliminar. Show the reader how to understand millennial motivations. Então, mostrar ao leitor, né, como entender as motivações dessa geração. Esse é o principal objetivo do texto. Ele fala sobre isso, ele fala que, né, é necessário que os recrutadores entendam o que a geração está buscando, mas ele traz isso dentro de outras estratégias, porque se vocês perceberam, tiveram a oportunidade de ler o texto, ele traz estratégias para os recrutadores, né, buscarem profissionais da geração Y. Mas assim, então ele não fala dessas motivações de uma maneira como principal. O objetivo principal do texto é que todo mundo entenda a geração Y. Não é essa. Então, a gente também pode descartar a letra B. Letter C. Present some advice on how to identify young talents for the oil and gas industry. Quem marcou a letra C, marcou por qual motivo? A necessidade de... E tem a palavrinha aí que mata a charada. Advice. Já viram essa palavrinha em algum lugar? O que ela significa? Conselho, recomendação, né? Então, como o texto ele está trazendo estratégias para os recrutadores, ele está trazendo recomendações em como identificar esses talentos dentro da geração Y para ocupar esses cargos na área do petróleo e gás. Então, a correta, o gabarito é a letra C mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha na D e na E. Bom, a D já começa com defend. Defender a ideia que eles não estão preparados. Não está falando sobre isso. E a letra E é a mesma coisa da B. Ele comenta, mas não é o objetivo principal do texto, que é desconstruir o mito de que a geração Y está procurando ficar nas empresas só por um período pequeno de tempo, né? Então, look to stay in a company, então, né, procurar ficar na empresa por um curto período de tempo. A gente até comentou na semana passada, porque a gente leu um texto sobre a geração Y, e isso é uma verdade que as pessoas, né,
Uma ideia que as pessoas têm da geração Y é que eles não querem ficar muito tempo nas empresas, querem estar cada hora em um lugar. Mas o texto, ele desconstrói isso, mas também não é o objetivo principal. Então, a correta seria a letra C. Tá bom? 12. Aqui é vocabulário. Então, vamos tentar entender, se eu não conhecer a palavra que ele está pedindo, que é a palavra lack. Se eu nunca vi, se eu, né? Vou tentar entender o que está perto dela, porque ela é uma palavra-chave. Então, vou tentar buscar as outras. Conhecem a palavra lack? Já viram em algum lugar? Então, para quem conhece, fica um pouquinho mais fácil de identificar um sinônimo, né? E aí? Se eu falar que lack, vou falar então o que lack significa. E aí vocês tentam buscar um sinônimo para ela. Lack é espaço, falta, carência, escassez. E aí? A, B, então a gente já, como falou ali, né? Podemos eliminar a C, a D e a E, porque abundance, increase e sufficiency são antônimos, né? Abundância, aumento e suficiência. Não são falta. Então, ficamos em dúvida entre a A e a B. A A é uma cognata, né? Profusion, profusão. Então, tem a ver com uma quantidade considerável. E aí, a B é shortage, que a gente tem. Mesmo que isso aqui me confunda, eu vou pegar short, curto, pouco. Então, shortage seria uma coisa também em pouca quantidade. Então, seria a letra B. Todas as outras, A, C, D e E, falam de grande quantidade, né? De coisas que sobram e não em falta. A única que traz um sinônimo para falta é shortage. Ok? 13. Verb tense. Tempos verbais no inglês. Você tem que analisar aí, né? In the fragments of the text, we've identified. É porque não está em bold, tinha que estar, né? Tinha que estar em negrito. Essa parte aí tinha que estar em negrito, tá? Que a forma bold é negrito. Bold. B-O-L-D. B-O-L-D. Então, o que tiver em bold vai estar sempre em negrito, tá? E aí, então, isso aqui, we've identified. Então, esse é um tempo verbal. E aí, do que o tempo verbal, o que esse tempo verbal indica? Então, aqui precisaria ter conhecimento mesmo dos tempos verbais da língua inglesa. Vocês têm? Não? Não tem? No problem. Só verbo to be? Não fala isso, hein? Não lembro. Vamos passar, então, a gente já abre aqui para vocês. Acho melhor eu dar um ask, que eu acho que é um dos últimos slides que eu preparei. Então, olha só, tem um quadrinho aqui só para a gente poder ficar... Porque, assim, os tempos verbais na língua inglesa, eles são bem mais simples do que o português, tá? Isso aí é um fato. Não é balela de professor de inglês, não. Basicamente, a gente tem presente, passado e futuro, né? Dividido em simples, presente simples, passado simples e futuro simples. Contínuo, então present continuous, presente contínuo, passado contínuo e futuro contínuo. Que aqui, todos esses aqui, eles vão dar ênfase na ação acontecendo, né? E o perfect. Então, o present perfect, o past perfect e o future perfect. Os tempos que são chamados de perfeitos na língua inglesa, né? Eles têm usos específicos. Então, aqui nessa questão, a gente tem o present perfect. Tá? A primeira
coisa que a gente faz distinção, né? A primeira situação que a gente faz distinção entre o present perfect, porque assim, quando eu falo we've identified, foi uma coisa que aconteceu no passado. Nós identificamos. Foi identificado. Mas por que eu não uso o passado simples? Porque quando eu uso present perfect, o que é importante para mim é a ação. A ação é mais importante que o tempo. Então, no simple past, eu dou importância a quando. E no present perfect, eu dou importância ao que. O que aconteceu, a ação que aconteceu. Ué, mas calma aí, você chama de present perfect e o negócio aconteceu no passado? Sim. A gente chama de present perfect, mas isso aqui aconteceu no passado, só que essa ação que aconteceu, ela vai ter um resultado que vai influenciar o presente, o agora. Então, são duas coisas que a gente precisa lembrar. Foco, o present perfect. Foco no resultado. Então, o que, né? Foco no que. E, eu falei, foco no resultado e a ação, Tá? Foco no resultado, o resultado quando? Que o resultado ele é no presente. Tá? Então, esse resultado vai acontecer para mim no presente. Então, a gente tem aí as opções. Então, vamos lá. We've identified. Então, isso aqui. A letra A. Identification of the tickets happened last year. Então, last year. O que seria last year? Ano passado. Ano passado é o quê? Tempo. É um tempo específico. Quando? Então, eu já posso descartar a letra A. Identification of the tips will soon be finished. Então, a gente tem aí, ó, will. Se vocês puderem ver, o will, ele aparece quando? Futuro. Ele aparece no futuro simples, ele aparece no futuro contínuo e ele aparece no futuro perfeito. Então, o will é o que me dá a ideia de futuro. Então, também posso descartar a B. Results, letra C. Identification of the tips is an ongoing process. Ongoing process. Então, é um processo acontecendo, em andamento, né? Então, processo em andamento. Se é um processo em andamento, ele está acontecendo quando? Agora. É aqui, ó. Present continuous, tá? Também podemos descartar. Results of the, letra D. Results of the identification of the tips are important now. O present perfect tem foco no resultado no presente. Então, tá aí, ó, a identificação dos resultados das dicas são importantes agora. Esse important não tem letra E no final não, tá, people? Foi erro de digitação aí, tá? É important, sem o E. E a letra E, só para a gente poder entender. Results of the identification of the tips were considered important in the past. Foram consideradas importantes in the past, no passado. Também não. Que é a identificação dos resultados, ela é importante agora, tá? Então, depois eu vou voltar nesse quadrinho para falar com um pouquinho mais de calma, mas só para a gente poder chegar nessa questão. Então, present perfect, foco no resultado, né? O que é importante aconteceu, mas está mudando agora. E
o foco é na ação, no o que aconteceu. Tá legal? Ok? Então vamos para 14. E aí a 14 também está trazendo um fragmento do texto para a gente poder inferir o nosso entendimento sobre Objective Assessments, as avaliações objetivas em relação à contratação lá dos Millennials, ok? Então vamos lá.